mas o conhecimento que ele tem, a gente vê que ele busca, ele aprende, ele gosta de passar. Laércio, é com você. Então, muito obrigado, Guido, muito obrigado a todos e a todas que estão aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando informações. Vocês fiquem muito à vontade para me perguntar durante a nossa troca de experiência, para tirar foto. Nós estamos aqui para trocar experiência com vocês, e quando a gente troca experiência, todo mundo ganha. Olá, pessoal, eu sou Laércio Dalla Vecchia, produtor rural, resido no município de Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Sou filho, neto de produtor rural. Desde muito pequeno, sempre fui envolvido com a terra, sempre gostei de cultivar. Hoje passo essa emoção, esse amor para os meus filhos. Eu, como agricultor, sempre gostei e gosto de fazer muitas experiências em minha propriedade, ver o que dá certo, ver o que dá errado. Gosto sempre de compartilhar informações. Então, amigos, os meus avós vieram para o Brasil em busca de condições melhores, são italianos, se estabeleceram em 3 de maio, meu pai e a minha mãe em Paulo Bento, pertinho de Erechim, só para a gente ver como que as coisas evoluem. Meu pai conheceu minha mãe numa festa de casamento e naquela época eles mandavam carta. Não tinha WhatsApp que nem hoje, né? Há 60 anos atrás. E aconteceu que o pai mandava carta para a mãe mandava carta para o pai e as cartas não chegavam. Sabe o que aconteceu? O carteiro de Paulo Bento gostava da mãe e segurou as cartas. É um fato verídico que mostra o quanto que evoluiu a comunicação e a agricultura, o quanto que evoluiu. Essa casa aqui é uma casa feita por meu avô em 3 de maio em 1930. E ele fez essa casa aqui sem prego, não tinha prega naquela época, não tinha cimento para fazer essa casa e também não tinha dinheiro. E fez tudo com as condições naturais. Ele pegou o que tinha de melhor na ocasião e construiu, e está de pé até hoje. Então, olha a importância da natureza, de conhecer os recursos naturais. Essa é a minha família, minha esposa, meus 4 filhos, meu falecido pai, a minha mãe que faz o meu chapéu. O meu chapéu, uma tradição de muito tempo, é de palha de trigo. A minha mãe que trança com muito carinho. E eu, quando era pequeno, tinha um problema sério, que eu tinha as orelhas muito abertas. Sabe aquelas orelhas para fora assim? E a mãe falou, não se preocupa, meu filho, eu tenho a solução. Ela fez o chapéu um pouco maior, eu coloquei as orelhas debaixo. Deu certo. Casei, 4 filhos. Então, quando o meu pai veio para Maravilha, Santa Catarina, e já faz 39 anos que nós estamos em Mangueirinha, sudoeste do Paraná, uma região de muita altitude, 800 a 900 metros de altitude, e quando o meu pai veio lá, era uma área que era de madeira, tinha sido tirado os pinheiros, as ambuia, daí sobrou as árvores mais simples. E na época meu pai derrubava o mato de motosserra, fazia fogo e plantava milho de tec-tec, uma traca, não sei como é que vocês falam aqui. E o milho não saía do chão. Nós tínhamos muito alumínio tóxico, tinha alumínio que dava para fazer panela naquela região. Então na época meu pai vendeu 24 hectares de terra, comprou esse caminhão 1313 e parou-se um pouco na atividade agrícola, foi fazer carvão. Ele ia para Curitiba com carvão e voltava com um insumo milagroso, calcário. Então esse bem pequenininho aqui é eu, esse aqui é meu irmão, e assim começou a nossa história. Com essa aplicação de calcário, aquele solo que era totalmente infértil, que tinha muito alumínio tóxico, começou a produzir melhor. A nossa primeira colheitadeira, uma 1530,
A primeira colheitadeira nova que nós compramos, essa 6.200, o meu sonho do meu pai já era comprar a plataforma de milho, sabe? Era o sonho dele, disse que era tudo contadinho. Naquele tempo, os mais antigos, você lembra, nós tínhamos um paiol, daí se colhia o milho lá, manual, guardava no paiol, quando ia para a cidade, debulhava o milho, daí ia fazer rancho, fazer as outras coisas. Então o começo foi um começo bastante valoroso. Então tudo foi evoluindo com calcário, com plantas de rotação de cultura, tudo foi andando. E essa é uma foto minha muito emblemática que conta um pouquinho da minha história. Em 2016, eu consegui ganhar um prêmio do SESB, 97 sacos por hectare. Ganhei uma viagem para a Alemanha. Pensa, eu nunca tinha andado de avião. Ganhei logo uma viagem para a Alemanha, por junto com o Maurício de Porto, eles se conhecemos lá na Alemanha. E eu voltei de lá muito entusiasmado. Eu falei para os meus irmãos, para o meu pai, na nossa agricultura familiar, 450 hectares, que é a nossa área que nós plantamos. Eu falei assim, para colher mais agora tá fácil, nós colhemos 97 para 100, eu pensava que para colher mais bastava nós aumentar a adubação. Então nós pegamos 10 hectares, colocamos 400 kg de NPK, 200 kg de KCL, várias aplicações de fungicidas, entre outros, e daí fomos colher aquele soja pro SESB. Eu tinha que conseguir no mínimo 80 sacos por hectare. Se eu não conseguisse 80, eu tinha que pagar o perito. Então, chamei o perito para vir na área, fomos colher, sabe quanto que deu aquela área? 81. Só para não precisar pagar o perito. Eu saí de 97 para 81 e ainda aumentei o meu custo. Aí, muitas vezes, a gente precisa desaprender o que a gente sabe para começar a aprender de novo. O que eu achava que era correto, não era correto. Eu me preocupava muito com a planta de soja da parte aérea para cima, eu não tinha a preocupação com o solo. E a base está no solo. Então, eu fui ver o que tinha acontecido que eu tinha colhido tão pouco naquela área. Eu tinha 40% de morte de planta por doenças radiculares. O soja não fechava o ciclo, morria muitas plantas antes do tempo, e quando a planta morre antes do tempo, fica grão pequenininho, miúdo, você não tem peso de grão em cima do caminhão. Então, a partir daí, nós aprendemos com os nossos erros e comecemos os 7 princípios de uma agricultura sustentável. Nós vamos falar alguns deles aí, pode passar? Então, a primeira coisa que nós precisamos, quando a gente vai construir um prédio, não tem um alicerce muito bom? Então, nós precisamos de condições físicas, químicas e biológicas. Essa foto aqui é uma foto lado a lado, que infelizmente relata muitos de nós nessa situação. Eu tinha muitas áreas nesse sistema. Esse sistema não é um sistema produtivo. Esse sistema está fardado a falhar. O que vocês acham que acontece quando você faz uma aplicação de calcário em ambos os lados? Aqui o calcário vai para onde? Vai para o rio? Vai embora? Aqui o calcário desce. Aqui é um sistema de rotação de cultura com plantas de serviço. E as plantas aqui são a mesma, mas o solo tem memória. Aqui tinha milho verão, tinha mais palha, tem as 12 toneladas de carbono orgânico que o Maurício falou. O que acontece? O solo fica muito mais aerado. O que aconteceu com aquele meu soja que morreu 40%? O soja precisa de oxigênio. Eu tinha o solo compactado, fiz uma adubação pesada, choveu muito, então a água não conseguia descer, ficou afogando a planta, faltou oxigênio, não conseguia absorver os nutrientes, aí entrou macrofumina, rhizoctônia, fusariose, as doenças radiculares que vão atacar o soja que vai morrer lá no final, elas entram no começo. Então, por ter o solo compactado, não tinha jeito. Solo descompactado, a gente cria bacilos, tricoderma, a gente cria coisas boas. Solo compactado, a gente cria muitas coisas ruins. Então, descompactar o solo é primordial. Como que nós vamos corrigir uma área em profundidade, em calcário, se não desce nem água? O solo precisa de oxigênio. Viu? Uma coisa bem interessante.
a partir do momento que o soja passar de 28 graus de temperatura, ele para de fazer fotossíntese e começa a fotorespirar. Ele gasta energia em vez de absorver. Se você tem um solo oxigenado, um solo que as raízes não encontram alumínio em profundidade, as raízes conseguem descer. E lá embaixo tem temperatura amena, tem umidade. Então, muitas vezes, quando a gente quer colher mais, nós precisamos aumentar o radiador do nosso solo. Um exemplo bem clássico, aquele caminhão que eu mostrei no começo ali, 1.200.000 quilômetros, estragou o motor. Daí meu irmão falou, agora vamos botar o motor de 200 CV. Coloquemos o motor novo, mas não troquemos o radiador. Estragou de novo. Então, quando a gente quer produzir 100 sacos por hectare, nós precisamos aumentar o radiador do nosso solo. Olha que legal, a compactação, essa aqui foi na área campeã do SESB, abaixo de 1 megapascal, um solo totalmente descompactado. Aqui eles colocam um galão como se fosse com uma tinta, olha, em pouco centímetro, aprofundou muito bem. A taxa de absorção de chuva passa de 100 milímetros por hora. Então aquela água da chuva, como o Maurício falou, que se você tiver o solo compactado, ela escorre, ela vai embora, ela leva a nata da terra embora. Se ela for embora, quando der seca, vai fazer falta. Se você tem um impedimento físico, por exemplo, a 40 centímetros de profundidade, a água não passa dos 40 e também não volta. Então, nós precisamos romper os impedimentos físicos. Como que nós vamos fazer isso? Nós conseguimos com milho verão, plantas de serviço, principalmente as gramíneas, romper essa camada mais compactada. Mas se nós não conseguir fazer isso a partir de 3 megapascal, aí orienta-se a fazer descompactação mecânica. Tem vários equipamentos, por exemplo, o Teros, o Ikeda, tem as hastes mais longe, que eles mexem mais por baixo, são muito interessantes. Só que tem um detalhe, quando você mexe, você precisa colocar raiz. Para fazer asfalto, como que o pessoal faz para compactar bem fundo? Como é que o pessoal faz quando faz asfalto? Grade, mexe bem, aí compacta mais fundo. Se nós descompactar o solo e não colocar plantas de serviço, o solo compacta pior do que estava. O solo tem memória, então mexeu no solo, imediatamente plantas de serviço, principalmente gramíneas, para vocês a braquiária é fantástico. Outra coisa interessante, por que o pessoal coloca o tijolo e a telha no forno? Quando o pessoal faz? Para queimar o resto de matéria orgânica para impermeabilizar a passagem de água. Então, nós temos que trabalhar ao contrário, nós precisamos deixar o solo sempre com muita raiz. Descompactou, coloca a raiz. Amigos, tudo bem? Então, voltamos a trabalhar na trincheira. Esse solo aqui é um solo que está com 20 anos de plantio direto, sem revolver o solo. Olha só que legal. Acompanha só as imagens. Lá em cima, aqui nós temos o nabo pé de pato, nabo pivotante. Olha a questão de raízes dele. Olha quanta raiz que nós temos, raízes grossas, raízes finas em todo o perfil da ervilhaca. Aqui nós temos um mix de cobertura com 2 ervilhacas, nabo pivotante. Olha só esse perfil. Filma bem de pertinho para nós ver se nós conseguimos pegar na câmera. Olha aqui, 2,10, gente. Olha isso, vocês não imaginam a minha alegria. 2,10, olha a quantidade de raízes. Essas raízes provavelmente são da ervilhaca. Olha por dentro aqui, ó. Tá indo até 2,90 metros. Chegou no fundo e olha lá, ó. Não tem uma raiz, tem várias raízes. E isso aqui me deixa tão orgulhoso. Olha, você pega onde que você desbarranca. Olha só, eu acabei de desbarrancar um pedacinho aqui. Olha só isso. Presta atenção nos detalhes. Olha quantas raízes que tem. Aonde que você desbarranca, você acha raízes. É muito interessante as plantas, por exemplo, soja, feijão, algodão. São plantas que elas não são destinadas a produzir raiz. Elas são plantas destinadas a produzir grão. Então, as plantas para produzir raiz são as plantas de serviço e o milho verão. E quando a gente faz plantas de serviço, deixa aqueles dutos abertos, o soja,
o feijão, eles descem por ali em profundidade. Você tem o caminho feito, eles descem em ponto morto. Eu cheguei a achar a raiz de soja a 1,60 m de profundidade. Como que ela cresceu tanto? Solo descompactado, já tinha o caminho aberto pelas plantas de serviço e não tinha alumínio tóxico. Porque se você tiver alumínio tóxico, raiz não cresce em profundidade. Então, isso faz com que a planta se refrigere muito mais. Essa questão de refrigeração é muito importante. Eu tenho muitos amigos meus com áreas de pivô que a planta não produziu bem por causa do calor, molhava todo dia, tinha água, mas o calor era tão grande e a planta não conseguia se manter refrigerada. Então precisa de perfil até mesmo nas áreas de pivô. A planta precisa se manter refrigerada. Olha que legal, amigos, essa é a área do SESB, uma análise até 2 metros de profundidade. Aqui o pH está em KCl2, se fosse transformar em água dá 0,6 a mais, pH acima de 6, um pH muito bom em todo o solo. Olha o alumínio, nós tínhamos alumínio que dava para fazer panela na nossa região, nós conseguimos corrigir esse alumínio. Cálcio, nós temos cálcio em profundidade, olha a questão do magnésio também, bem interessante, boro em todo o perfil do solo. Essa análise aqui é 10 anos, 8 aplicação de calcário. Nós fizemos nela. Sempre gesso antes do milho, bastante compostagem, adubo orgânico, então com caminhos abertos, solo descompactado, calcário desce em perfil de solo. Uma coisa bem interessante, calcário em altas doses em solo compactado é problema. Mas quando o solo está descompactado, ele desce. A hora que encheu em cima, ele vai entrando em reação só quando acidificar, ele vai descendo do perfil do solo. Então, hoje nós estamos com esse solo muito bem estruturado fisicamente, biologicamente. O boro é algo muito interessante, amigo. Se você pegar todas as áreas do SESB, é tudo acima de 1. O boro, o cálcio é o caminhão, é quem leva tudo para frente e para trás. O boro é o motorista do caminhão. Se não tiver boro, a gente não entrega no lugar certo. Esse é mais ou menos o que nós trabalhamos lá na nossa propriedade. Nós tentamos trabalhar com 60 de cálcio, 20 de magnésio e 5 de potássio numa camada de 0 a 20. Um detalhe bem importante, quando a gente faz gesso, 1 tonelada de gesso, para nós, diminui 5 pontos na CTC o magnésio. Então, cada vez que você for fazer gesso, é importantíssimo você ver se o teu magnésio está bom, porque se você tiver muito pouco magnésio e fizer gesso, acontece a chamada diarreia do magnésio. Então, o equilíbrio é muito importante, não adianta nós ter 60, 15, 3, a gente tem que, se é para ter menos, vamos tentar manter sempre na mesma linha, muito equilibrado. Vocês querem ver como o equilíbrio é importante? Olha aí, ó. É tudo questão de equilíbrio, né? Olá, amigos. Estamos realizando uma aplicação de calcário em cima dos mix de cobertura onde que vai soja. Nós levantamos bastante, a calcariadeira está mais de 1 metro de altura lá atrás, ela está conseguindo jogar por cima dos mix. Mas está no limite, mais um pouco não consegue aplicar. Eu reduzi a faixa também para 10 metros. Está ficando bem legal a aplicação. O bom é que esse calcário que cai no meio do mix não levanta. Ou, a hora que a gente derrubar esse mix, rolar esse mix em cima do calcário e do composto orgânico, ele já fica embaixo da palhada, fica bem interessante esse manejo. Bem isso. Então, nós, sempre que possível, eu preconizo as aplicações de calcário, compostagem, gesso, tudo em cima das plantas de serviço. Pode ter vento, quando você aplica, ele cai, fica protegido. Se dá uma chuva forte, você já tem uma planta estabilizada. Você não tem problema de erosão também, de levar embora. Então, as plantas de serviço são muito bom e principalmente quando for doses mais altas, você já tem tudo, as entradas de ar das plantas de serviço, ajuda muito. Então, sempre que possível, por exemplo, você escolhe um milho com braquiária aqui, que é ótimo, faz em cima da braquiária, perfeito, fica
bem interessantes. Ana Primavera, eu gosto muito de ler, estudar, e uma coisa bem interessante. Ana Primavera fala que para nós ter um alimento saudável, um alimento que realmente vai fazer diferença para o consumidor final, nós precisamos no mínimo 45 elementos. 45. E nós, produtores, quantos elementos nós conseguimos aplicar na lavoura? Me ajude aí. Cálcio, magnésio, fósforo, potássio, boro, silício. Vai dar, eu fiz a conta, vai dar uns 16. Para 45, quantos elementos que estão faltando? E da onde que vem esses elementos? Vem da decomposição da palha, vem da matéria orgânica. Então, olha a importância daquilo que o Maurício falou de nós produzir no mínimo 12 toneladas de palha por hectare por ano. Se nós for analisar, quando a gente carrega o caminhão para levar para a cooperativa, para a Copa Sul, gente, nós estamos carregando 95% do peso do caminhão é carbono orgânico, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Quase tudo isso nós conseguimos produzir naturalmente na área. Se a gente pesa menos o caminhão, está faltando alguma coisa, está faltando cálcio, está faltando boro, ou está faltando algum daqueles 45 elementos que Ana Primavera fala. Um trabalho do Albrecht que fiz nos Estados Unidos, eu acho muito interessante, ele pegou uma área e apartou em duas e colocou coelhos da mesma ninhada ou muito parecidos. Do lado esquerdo, um solo pobre, um solo de monocultura, onde que faltava calcário. Do lado direito, um solo com rotação de cultura, sistema plantio direto, com os 45 elementos que Ana Primavera preconizava. E esses coelhos cresceram comendo grama à vontade, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O milho que era dado em suplementação alimentar era a mesma coisa, tanto do lado direito quanto do lado direito era produzido em solo rico, do lado esquerdo produzido em solo pobre. Pasto e milho, eles tinham à vontade para comer nos dois lados. Aí os coelhos cresceram, eles foram abater esses coelhos para fazer o estudo. Quem acha que deu diferença nos coelhos, levanta a mão. Deu uma diferença gigantesca. Primeira coisa que deu diferença foi no sistema ósseo. Onde faltava cálcio nos coelhos também. Onde que o solo era rico, os coelhos tinham ossos melhores, musculatura melhor e menos gordura. Os coelhos são reflexos do solo, reflexo do que eles comeram. E nós, seres humanos, nós temos alguma diferença com os coelhos? Os coelhos têm mais orelha que nós, eu acho, né? É a mesma coisa, nós somos exatamente reflexo daquilo que nós comemos. A indústria farmacêutica, a FAO fala que a indústria farmacêutica até 2050 vai quase entrar em colapso de tanto vender suplemento alimentar, porque está faltando alguma coisa. Então, quando a gente quer colher mais, quando a gente corrige o solo, quando a gente faz essa agricultura mais sustentável, não é só nós que estamos colhendo mais. É o consumidor final que está consumindo um alimento com mais minerais, com mais valores. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês que tem alguma orquídea que não floresce? Alguém tem flor que não floresce? Se alguém tiver, passa boro. O boro é o hormônio da multiplicação. Orquídea que falta boro não floresce. Talco de chulé, se passar nas raízes, soluciona o problema, piazada. Ela vai florescer. Se você observar, a Ana Primavera fala que uma mata que tinha raízes finas, que não engrossava, sabe o que é? Falta de boro. Muitas vezes o nosso soja não dá pegamento, falta de boro. Vírus do molicute, da cigarinha, quanto mais boro você tiver no solo, boro é primordial. Nós temos que fazer análise de solo e trabalhar com teores próximo a 1. Análise de solo é fundamental. Qual é o elemento que mais faz diferença na nossa lavoura? O que está faltando. E o boro normalmente em 90% das nossas áreas falta, até mesmo numa floresta falta. As plantas reciclam muito.
E uma coisa bem interessante que eu vi sobre o boro, um médico falando isso numa palestra que eu fui, boro é o hormônio da multiplicação. Se nós, seres humanos, consumir alimentos que faltam boro, o que acontece? No homem, abaixa a testosterona, na mulher, abaixa a progesterona, inibe a vontade de ter atividade sexual. Por isso que nunca pode faltar boro, piazada. Você lembra do talco, é? Vocês querem ver como esse negócio funciona? Aí. Olha, bora. Realmente é muito importante a correção com boro. Na minha opinião, a forma de ulixita é uma das melhores formas para se colocar boro. A ulixita, ela demora para disponibilizar, por isso que ela não é que ela não lixivia, ela demora, é um pó de rocha natural, uma pedra natural que tem boro, é ulixita. Um custo já não é tão caro, a Copasul usa bastante nas áreas que está fazendo esse trabalho de perfil de solo, né, no construindo solos, é fantástico, tem dado um resultado muito interessante. E quando nós for misturar boro no sulco de plantio, nós temos que cuidar muito a fonte que nós estamos misturando, porque muitas vezes a gente mistura coisa que mata com coisa que morre. Então, muito cuidado nessas aplicações com boro. O que eu mais gosto de fazer é o ulixita, via alanço, via plantio, e também a gente faz alguma coisa de correção com etalonamina via pulverizador. Pode passar o próximo. Essa é uma análise de beta-glicosidade e arilsulfatase feita na área do SESB, comparando as enzimas, como que está a vida no solo. E essa enzima beta-glicosidade é a que transforma a palha em matéria orgânica. Tem um amigo meu que mora bem próximo de uma usina de cana-de-açúcar, e ele falou o seguinte: eu vou dar um jeito de aumentar a minha quantidade de matéria orgânica. Colocou 5 centímetros de bagaço de cana. Só que é um solo que não tinha vida. No outro ano ele foi fazer análise de solo, e o que vocês acham? Subiu a matéria orgânica ou não subiu? Não subiu. Ele não tinha vida no solo, ele não tinha beta-glicosidade. Nós precisamos de plantas que forneçam nitrogênio no solo. As plantas que fornecem nitrogênio alimentam essas enzimas e a gente consegue transformar a palha em matéria orgânica. Então, algo bem importante é a troca de experiências. Muitas vezes a gente desaprende para aprender de novo. Eu convido todos os senhores, quando quiser vir nos visitar na nossa propriedade, é só marcar o dia, não tem custo nenhum. Aqui já tem alguns amigos que foram lá nos visitar. Eu recebo cerca de 1.000 pessoas por ano na minha propriedade. Eu tenho bastante buva, pedra, daí as visitas vão me ajudando a limpar as áreas. Viu? Sejam bem-vindos. E a gente vai trocando experiências, tudo o que eu sei, eu aprendi com outras pessoas. Hoje eu aprendi com o Maurício, aprendi com o William, ali nós estamos numa constante troca de experiência. Então, a vida é muito curta, a gente está sempre aprendendo. Meu amigo Sebastião, da cidade de Maracaju, que foi nos visitar, nos mandou algumas fotos dos mix. Eu quero visitar ele, ver os mix que tem agora. Pode passar. Esse é meu amigo Cristiano, da cidade de Campo Verde, Mato Grosso. Ele tinha uma monocultura de soja-algodão. Soja-algodão. Só soja e algodão são plantas que têm pouco sistema radicular, pouca palha. E o que aconteceu? Não alimentou o sistema, tinha muito problema de nematóide, doenças radiculares. E o que ele fez para recuperar essa área? Ele parou de plantar 18 meses porque estava inviável. Ele não conseguia mais, digamos assim, quimicamente controlar os nematóides, não conseguia controlar a questão de doenças radiculares, então ele plantou braquiária com crotalária, esperou vir essas plantas, passou o rolofaca, veio a braquiária, ele foi cortando essa braquiária, passando a roçadeira, ficou 18 meses assim, depois ele plantou o algodão em cima. Olha como ficou interessante. Ele conseguiu triplicar o número de potássio, ele conseguiu aumentar a matéria orgânica, ele conseguiu minimizar o ataque de nematóides e também o ataque de doenças radiculares.
Nematóide ataca muito numa camada de 0 a 20. Se nós tiver um solo descompactado, um solo corrigido em profundidade, um solo com muitos dutos abertos pelas plantas de serviço, o soja rapidamente vai passar daqueles 20 centímetros. Então, vai minimizar o problema com o nematóide. Não que vai solucionar, mas se você tiver um solo compactado, que demora para descer, os nematóides se aproveitam. E um solo aerado, naturalmente você produz bacilos, produz tricoderma, e você diminui a população de nematóide. Solo precisa ser descompactado. Plantas de serviço, plantas de cobertura, pode passar. Entrando no mês de agosto, olha só que legal, a aplicação de Rovac, lá na mecânica Triângulo. De Rovac foi feita uma encomenda para mim, 3 pedaços, só de trabalho. Vamos dar uma parada para nós dar uma olhada de como é que tá, como é que fica a palhada. Aqui nós temos um mix com centeio para segurar a uva, que é um ótimo herbicida, uma planta fantástica. Temos também aveia e ervilhaca. As ervilhacas estão aqui no meio, o centeio já cresceu bastante, como a gente pode ver, parece pequeno, uma estrada da minha altura, ele já está frutificando aqui, está florescendo. Então nós achamos interessante derrubar. Olha, amigos, a palhada que fica no solo, como fica lindo isso. Olha, até chegar no solo nós temos uma camada aqui, uns 3 centímetros de palha. Aqui nós estamos com mais de 10 toneladas por hectare de palha. Olha só que lindo, esse é o nosso mix de cobertura favorito lá para a nossa região. O centeio é uma planta fantástica que tem efeito alelopático para buva, para ervas daninhas. Desde que você planta ela no limpo, ela segura muito bem as ervas daninhas. Agora, se você plantar com a buva nascida, ela não consegue segurar, mas se plantou no limpo, ela vem muito bem. Ela também deixa um efeito alelopático depois. O centeio é uma planta muito boa, mas foi feito para trabalhar em consórcio. As plantas de serviço não foram feitas para trabalhar sozinha. O Maurício comentava com nós, eles têm problema quando plantam o centeio, porque ele fica a semente que pode nascer de um ano para o outro e contaminar as áreas de semente de trigo. Mas aqui, como não faz semente de trigo, pode ser uma ótima opção. Ele se plantar, ele meio sozinho, dá muita palha, não é fácil de você plantar. Você tem que derrubar nesse sentido e passar a plantadeira exatamente no mesmo sentido, senão você já começa a dar uns porcos na hora de plantar lá, não fica bom. Tem que derrubar no mesmo sentido, mas nós coloca lá aveia, centeio, 2 ervilhacas. A aveia e o centeio seguram as ervas daninhas e ajudam muito no complexo de doenças radiculares. A ervilhaca vai fornecer nitrogênio para o sistema, vai aumentar, acelerar o sistema para decompor a palhada, para ajudar a absorver nutrientes, vai transformar em carbono orgânico. Então esse mix na minha região é muito lindo. Ele já estava da minha altura, estava começando a florescer, então nós derrubamos eles para plantar feijão. E esse ano nós tivemos muito desafio lá na nossa área. Olha que linda essa imagem do feijão, a palhada do centeio. Esse feijão nós plantamos em outubro e nós tivemos lá agosto, setembro e outubro 1.100 milímetros de chuva, 1,10 m. Essas áreas eram áreas que no passado tinham erosão. Olha lá o que beleza, ó, não deu erosão, não tem base larga e não deu erosão. Quando ele nasceu, na semana que ele estava nascendo, deu 400 milímetros de chuva. Feijão é altamente sensível ao sistema radicular, feijão precisa solo descompactado, senão dá muita doença, mas como meu solo era aerado, descompactado, a água da chuva desceu no perfil do solo. E essas plantas de serviço seguraram muito bem as ervas daninhas. Olha como veio bem o feijão. Ó, tem um mix ali da Raix, ali, o 210, tem centeio ali, depois dá para nós dar uma olhada nele, ele vai bem aqui para vocês também. É uma planta que se adapta em vários lugares do Brasil e é bem interessante.
Olha o sistema radicular desse feijão com bastante poro, com solo descompactado. Olha só que maravilha, esse feijão aqui passou por muitas adversidades climáticas. Choveu demais quando nasceu. Dia 2 de novembro, dia dos finados, deu geada nas baixadas, sapecou o feijão nas baixadas. Depois deu chuva de granizo ainda em cima do feijão. E na hora da colheita foi 20 dias sem chuva. E ainda produziu 40 sacos por hectare com todos os desafios que ele teve. Foi muito bem, principalmente por esse sistema radicular. Se eu não tivesse um sistema bem trabalhado no solo, eu nunca teria conseguido essa produção. Saúde do solo, solo sadio, plantas sadias, homens e mulheres muito mais felizes. Pode rodar. Amigos, então um dos principais resultados da rotação de cultura do sistema plantio direto é esse que nós observamos aqui. Essa área aqui está desde abril com esse mix de cobertura. Nós vamos colher essa ervilhaca para fazer semente. Nós plantamos ervilhaca, aveia e centeio, passamos uma aplicação de cletodin. Olha como é que ficou limpo, não tem buva, não tem erosão. E agora o melhor de tudo está aqui, amigos. Ó, vamos ver o nosso solo aqui, totalmente protegido, mas tem uma diversidade muito grande aqui por baixo, ó. Tem as palhas das aveias, do centeio que foi matado com antecedência. Até nós chegar no solo tem uma camada muito boa e nós podemos observar esse solo com muita vida, com muitas minhocas, com muitas aranhas. Olha como o solo é bem grumoso. Isso aqui passou tudo pelo trato digestivo de minhocas. Você tem um solo bem descompactado. Aqui faz dias que não chove, ou chove muito pouquinho. Mas olha o aparecimento de minhocas, elas estão na flor da pele, como diz no solo. Uma estrutura de solo fantástica. Olha que interessante esse sistema. É uma bênção, amigos. Vocês não sabem como que é gratificante você chegar no solo e observar isso. É aí a reunião das minhocas no meio da lavoura. Quando quiser pescar, tá muito fácil. Imagina tudo isso daqui. O quanto humus que essas minhocas não fazem. Você pode ver, elas estão bem gordinhas. Porque aqui eu tenho a casinha adequada para elas. Nós temos comida à vontade, que é a matéria orgânica em decomposição. Ó, você tendo o solo bem ajeitado, poucas aplicações de químicos, totalmente coberto, a natureza aparece, amigos. Olha só, é uma bênção. Cada cavocada é uma minhoca. Até mais, amigos. E vamos que vamos. Então essa é uma área que nós tínhamos um problema sério de compactação de solo. É uma área com 70% de argila. Sabe quando você anda de chinelo de dedo e já quebra a tiraca? É aquelas áreas, sabe? Muito pesada para lidar. Nós tínhamos dificuldade para plantar. Eu me lembro que quando nós era pequeno, meu irmão mandava nós ir sempre para o lado de cima, né, da plantadeira, para fazer mais peso, para conseguir calar. E hoje, com plantas de serviço, ela ficou muito fácil de ser trabalhada. É as áreas que mais tem calcário, é as áreas que mais tem minhoca. É muito legal. E nós fizemos, num dia de visita lá, nós apartamos um pedaço, medimos e colocamos todo mundo para cavocar minhoca. Para nós contabilizar o quanto que tinha. Nós contabilizamos 1,2 tonelada de minhoca por hectare. Dá um bag e pouco de minhoca por hectare. Já pensou todas essas minhocas, quanto humus que elas não deixam no sistema? E aí nós fizemos um trabalho de um amigo meu, de TCC, um trabalho muito simples. Nós pegamos essa área, nesses patamar, deixei sem plantar plantas de serviço, deixei em pousio. E daí o que vem quando a gente deixa em pousio? Buva, corda de viola, outras coisinhas, sabe? E do lado, um mix de serviço. Então, deixei vir aquelas coisas de propósito, aí eu fui fazer uma aplicação química para matar. A minha aplicação química foi eficaz, eu consegui matar. Eu usei Triclon, 2,4-D, Calares, glifosato, mais 2 aplicações de cletodin, mais 2 de diquat, matou. Mas daí eu fui fazer as contas, minhas aplicações químicas, ficou o mesmo valor que eu tivesse plantado os mix
e o serviço de passar a urolofaca. O custo ficou o mesmo entre eu plantar as plantas de serviço ou deixar, sem contar a reciclagem de nutriente que o Maurício colocou aqui. Beleza, a soja veio, aí eu não faço glifosato, nós vamos falar no próximo vídeo. Meu manejo eu faço Flex e Basagran e Cletodin. Tá, beleza. Mas lá onde que não tinha palha, precisei passar uma devintada lá de glifosato para matar, porque os meus herbicidas não foram o suficiente. Se a gente quiser tirar glifosato, nós precisamos palha. Palha é o nosso primeiro herbicida, palha é o nosso primeiro fungicida. Beleza, daí fomos colher aquela área apartada para ver quanto que dava de diferença. Era um pedaço pequeno, mas nós escolhemos 2 pedaços pequenos para fazer a comparação. Na área com Pouzil, 99 sacos por hectare. Na área que eu fui colher, no mix de cobertura, 116. Deu 16 sacos e meio a mais só pelo manejo, sem gastar R$1 a mais. O que aconteceu? Pegou doença mais cedo, porque quando a água da chuva bate na terra e a terra respinga no soja, já vai levando as doenças para as folhas. Quando você não tem palha, vem ervas daninhas, aí você precisa fazer mais herbicidas. Então, deu muita diferença, mais calor no solo. E daí, depois disso, ainda fui fazer mais um comparativo para ver como é que estavam as minhocas, lado a lado. Um ano sem palha, com manejo químico pesado, caiu 90% a quantidade de minhoca. O solo responde ao nosso manejo na íntegra. Se nós faz coisa boa, ele nos devolve coisa boa. E se nós faz cagada, também. É impressionante como o solo reage. Olá, amigos. Olha que bênção. O nosso solo tudo protegido. Vamos observar aqui. Olha só a quantidade de raízes que tem em todo o perfil do solo. Nosso solo muito bem estruturado. Aqui tem uma plantinha. Vamos arrancar um pedaço aqui. Escuta o barulho, ó. Olha só. É a bênção. Todo o solo com muita nodulação em todo o perfil. É uma verdadeira esponja, um emaranhado de comunicação, um emaranhado de raízes. Olha só que maravilha. Todas essas raízes brancas que a gente consegue ver, tem as nodulação de ervilhar, que tem muitas e muitas micorizas, um solo vivo, sabe? Não tem dinheiro que pague isso daqui, amigos. É uma bênção. Com esse solo, nós conseguimos produzir um alimento muito mais saudável e muito mais nutritivo. Essa é a nossa área que, quando vocês forem me visitar, eu faço questão de levar vocês. Esse talhão está com 4 anos sem o uso de glifosato. Então, essa diferença que nós observamos do não uso de glifosato foi num dia de visita. Calmila, o grupo ali de Guarapuava, veio nos visitar. Na época era eu que fazia as aplicações e bem certinho uma divisa, né? Aonde que eu tinha feito glifosato, tinha folhas carijó no soja. Você arrancava as folhas carijó, era doença radicular, macrofomina, risoctônia, fusariose. Do outro lado, onde é que não tinha glifosato, tinha muito menos doença radicular. Tá, daí esses dias eu estava num curso com o professor Lindomar e ele mostrou para nós as 2 primeiras patentes do glifosato. A primeira foi como quelatizante, a segunda foi como antibiótico. Daí um amigo meu foi mais além, digo, vamos fazer um teste simples. Pegou e misturou vários herbicidas num potinho e colocou bacilos, tricoderma e mandou para o laboratório. Quando mandou junto com o glifosato, veio zerado. Tinha matado tudo. Tricoderma, daí eu fiz uma análise enzimática nesse solo aqui, e uma coisa muito interessante, faz anos que eu não aplico tricoderma nessa área, e o meu índice de tricoderma estava lá em cima, meus bacilos lá em cima, estava tudo perfeito, versus uma outra área que tinha sido feita aplicação de glifosato, a aplicação de tricoderma estava em menor quantidade, mesmo eu aplicando. Mofo branco que nós temos lá muito na nossa região, é nítido a diferença. Onde você faz a aplicação de glifosato,
você diminui os bacilos, diminui os tricodermas, tem um aumento muito grande da questão de mofo branco. E como que nós vamos trabalhar sem glifosato? Nós temos que aprender, nós estamos aí para trocar experiência. O que mais nós temos dificuldade hoje é tentar achar um herbicida que mate a braquiária sem ser glifosato. Temos que fazer teste, esperar ela rebrotar, tentar trabalhar nisso. E o manejo que eu faço lá é muito simples. Plantas de serviço, plantas com efeito alelopático, por exemplo, o centeio, faço um pré-emergente, um pivot ou qualquer coisa nesse sentido para você diminuir a pressão das ervas daninhas. Aí faço uma aplicação de Flex e Basagran, ou a mesma limpa que se faz no feijão. É isso que eu faço para limpar o soja. Quando você tem pouca pressão de ervas daninhas, é fácil de você controlar. E uma coisa bem interessante, na pós-limpa, nós usamos muito Clethodim, Select, Poker. Eu acho que aqui também está começando a usar. E tem que tomar muito cuidado. Quando vocês abrirem um galão de Select, por exemplo, vocês podem sentir que tem um cheiro como se fosse gasolina. Os Clethodim da vida, eles têm solvente na composição. Eles não dão fito, mas eles limpam o tanque. Um amigo meu passou 4 tanques. O primeiro tanque ele quase matou o soja. O segundo ele tonteou. O terceiro deu pouco fito e o quarto ficou bom, né? Foi limpando o tanque, né? Então, muito cuidado quando vocês forem fazer Clethodim. É o melhor limpa-tanque que tem. Faz Clethodim, você já limpa o tanque, né? Para matar as folhas estreitas. Tem acontecido muito fito. Solta o RIT, solta o flumizinho que está dentro do tanque, solta tudo a sujeira velha e vai matando, né? Olá, amigos. Olha que legal, parece uma coroa de nodulação. Em todo o perfil do solo tem muitas micorizas, aonde que você mexe aqui, ó, é riquíssimo em micorizas, a palha de milho, a nodulação. Pode cavucar um pouco mais fundo aí só para ver o que sai. Olha, é encoiada de raiz o soja. Vamos tentar arrancar uma planta de soja. Olha só, vocês já viram tanta nodulação assim, amigos? Vai mexendo devagarzinho aí. Viu? Aí que tá o segredo, soja do SESB, olha só. Olha as micorizas ali na interação. É simplesmente fantástico. Um soja desse não responde nada à suplementação de nitrogênio. Olha quanto que ele tem naturalmente. Que coisa mais linda, gente. E tá vendo? Todos esses fiozinhos aqui são tudo micorizas fixando fósforo. Então, o potássio veio daqui, da palhada do milho, o nitrogênio vem dali e o fósforo vem das micorizas. Um custo. Olha que interessante a vida no solo quando a gente diminui a aplicação de herbicidas também. A nodulação se expressa muito bem. São áreas com ervilhaca. A ervilhaca tem um sinergismo muito bom. Ou aqui para vocês a ervilhaca não vai tão bem, mas tem a ervilha que pode ser tentada aqui. Vocês têm girassol no mix que vai muito bem para fixar nitrogênio. Vocês têm crotalária que vai ajudar nisso. Nabo vai ajudar nisso. Feijão, algumas espécies de feijão. Então, quando a gente coloca nitrogênio no solo, como o Maurício falou, nitrogênio é importantíssimo no solo. O nitrogênio ajeita tudo. É que nem nós estar com fome e colocar uma carne para nós comer no meio. Nitrogênio, ele se multiplica, ele ajuda em todo o processo. E a nodulação, então, vem fantástica. Essa é a nossa rotação que nós trabalhamos na nossa área. Eu vou falar as plantas de serviço que eu coloco e vocês vão contando. Aqui são 3 anos. Aqui eu faço um mix para plantio de milho. Aqui eu coloco ervilha, vocês vão contando aí. Ervilha, nabo, pé de pato, aveia e centeio. 4. E daí eu vou plantar esse milho verão aqui no mês de setembro. Então, 5 plantas. E daí, em cima desse milho verão, eu planto ervilhaca para fazer semente. Eu colho milho em fevereiro. Em março, nós plantamos as 2 ervilhacas e aveia. Precisa ter aveia junto, senão a ervilhaca cai no chão, adoece. As plantas são feitas para trabalhar em consórcio. Então, 4, 5, aqui 2 ervilhacas, mais aveia, 4, 5, 6, 7 plantas. E essas ervilhacas aqui, elas ficam na área em março,
ficam abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, final de novembro nós colhe elas, né? E daí em cima eu planto feijão. Esse feijão aqui foi muito bem. Quanto que deu na rotação até aqui? 8? 9 plantas. Esse feijão aqui, esse ano nós produzimos na média do talhão 70 sacos por hectare, com custo de R$4.000 por hectare. O potássio veio da palha do milho, o nitrogênio veio das plantas de serviço e o fósforo foi disponibilizado pelas micorizas, pelo calcário. Foi o feijão que bateu o recorde de rentabilidade dentro da nossa propriedade. Aí agora nós estamos colhendo trigo morisco. Quantas plantas deu aqui? 10 trigo morisco. Agora nós vamos plantar trigo normal, 11, e aí entra com soja. Então são 12 plantas diferentes ao longo de 3 anos que rodam na propriedade e faço uma safra principal de milho verão, uma safra de feijão, uma safra de soja. E ainda faço safrinha de ervilhaca semente, safrinha de trigo morisco e safrinha de trigo. Então são igual, deu 6 colheitas ao longo de 3 anos. Isso é algumas ideias que eu faço lá. Aqui a gente pode adaptar outras ideias diferentes, logo mais nós vamos falar. Pode passar. Olá pessoal, desafio do dia. Quem com 27 dias consegue fazer uma cobertura para as crianças brincarem? Vamos ver, Gustavo. Tá bom, lá vai o Gustavo. Olha só, Gustavo, Rolo, faca, Gustavo, aí minha gente, olha só, olha que legal, 27 dias, trigo morisco, Gustavo foi o plantador, olha só, olha, o Rolo, faca em ação aí, estragou o chileno, que palhada legal. Vocês conhecem bota de forquilha? Chinelo de dedo para nós lá. Então, essa é uma poligonácea, trigo morisco da cultivar Baili e da cultivar Altar. Essa nós planta lá na nossa região. É farinha sem glúten, vai para alimentação humana, serve para alimentação animal. Ela é uma planta bem interessante. Ela dá pouca palha, mas fornece raízes, dá 2% de nitrogênio, 2% de potássio, cerca de 3,5 toneladas por hectare de palha, mas ela deixa muitas micorizas. O defeito do trigo morisco é que ele nasce muitas vezes depois, fica nascendo, você acaba se acostumando com ele no meio do soja, mas eu tive ele no meio do feijão, não me deu problema, é uma planta que tem um sistema radicular mais frágil um pouco, o feijão ou o soja acaba dominando ele, tinha consórcio de milho com trigo morisco, foi bem, sem problema nenhum, uma poligonácea bem interessante, 27 dias já deu essa palhada. Nós nunca podemos deixar o sol bater diretamente no solo. O sol foi feito para bater nas plantas de serviço. Mas é um verdadeiro colchão, dá vontade de deitar e sair no mão. Olha só, dá uma olhada nesse aqui, ó. Gente, olha o tamanho da massa que nós temos aqui, ó. Olha para isso. Olha quanto para chegar no solo. Isso é uma cama confortável. Vamos ver um plantio que nós fizemos um pedacinho em cima, debaixo do solo descompactado, produção de fungos de solo, olha só, isso aqui é o Trichoderma asperera, outras coisas colonizando, ó, isso aqui era um bichinho, ó, tá vendo? Colonizou tudo. É uma venda do solo agradece. Pode passar o próximo. Olha que legal, as ervilhacas. Sério, aplicação do Rolofaca em cima das ervilhacas e plantio no verde. Olha só que capricha, com sulcador, que fica bem interessante. A palha de ervilhaca é muito fácil de ser trabalhada. Olha como vai ver. Rolofaca, na sequência plantio. A palhada é uma palhada bastante intensa aqui, e estamos fazendo uma faca no dia do plantio. Fica muito bom, mata praticamente 80% só com o Rolofaca. O sulcador na palha verde funciona muito bem, funciona como a que tem ele bem. Olha só que legal, ele faz o trabalho dele, e o melhor de tudo é isso, olha que beleza. E sabe uma coisa que mais me chama a atenção, sabe?
Aqui uma área que nós tínhamos soja safrinha, que teoricamente ficaria tarde, como o plantio no verde possibilitou fazer bastante palha. Mas uma coisa interessante, aveia, centeio, foi tudo morta com antecedência. Aqui sobrou apenas as ervilhacas. Vamos aí, plantio super tranquilo, frutador, o verde. Só tem que tomar um pouco de cuidado que pode ter percevejo e tudo mais, mas aí é um trabalho de monitoramento. Existem produtos que a gente pode trabalhar. Agora nós vamos fazer uma aplicação de calares em cima dessa área daqui uma semana, mais ou menos, e já vai uma aplicação de inseticida também para pegar percevejo. Tem ficado bem interessante o plantio. Até mais, amigos! Então esse é o nosso mix que nós usamos para plantar milho verão. A gente coloca aveia, centeio e ervilhacas. Aí a gente coloca 40 dias ou 50 dias antes do plantio. A partir do momento que o centeio espigou, a gente mata ele, coloca uma dose de cletodin, 1 litro por hectare, mais óleo, coloca uma dose para matar ele. Mata ele com antecedência e faz o plantio somente em cima do verde. No soja, não ficou muito bom. Eu fiz esse teste no soja, plantar no verde não ficou bom. No soja, o melhor manejo foi matar com antecedência as plantas de serviço e plantar no seco. Eu matei os mix de cobertura ou rolofaca, 2 aplicações de diquat, matou bem. Diquat feito à noite, diquat feito de dia tem um funcionamento. A partir do momento que o sol está se pondo, e você aplica ele até a meia-noite, o funcionamento funciona muito melhor, ele é de contato, então ele se esparama melhor durante a noite. Ficou bem interessante. Uma aplicação de arado, eu fiz com antecedência também, que é um folha estreita misturada com primo do 2,4-D, ficou muito bom. Outra área eu fiz cletodin, depois fiz 2,4-D também, ficou muito bom. Todos os manejos sem o uso de glifosato, ficou top. Olha como é que ficou o resultado da palhada de milho. Olha só que coisa mais linda, gente. Que nós temos. Se você tiver glifosato, nunca vai fazer esses tapetes aí, porque o glifosato degrada a palha muito rápido. Isso é uma proteção. Diz um amigo meu assim, eu vou plantar trigo em cima da palha do milho, então eu colho o milho e já faço o glifosato, que daí as canas apodrecem e não arranca os canos da plantadeira, né? É bem interessante. O glifosato degrada a palha muito rápido. Pode passar o próximo. Foi o plantio do milho no verde em cima das ervilhacas. Olha só isso aqui, gente. Olha a maravilha desse milho. Nós já estamos para lá de milho verde e a palha fornecendo nitrogênio para o milho. E essa maravilha aí, amigos. Pode passar o próximo. Tem algumas imagens que valem mais que 1000 palavras. Estamos aqui com milho, 80 mil plantas finais. Está fazendo milagre. Olha só. Esse foi há 2 anos atrás da seca, né? Olha só. 80 mil plantas finais aqui. Eu sempre pensava que quando desse a estiagem lá para nós, o milho fosse perder mais produção do que o soja. Mas só que o milho, o que ele tem de tamanho para cima, ele tem de tamanho para baixo também. Desde que não tenha alumínio tóxico e que você tenha o solo descompactado. O milho vai buscar água muito fundo. Ele vai buscar água e deixa poros abertos. Essa área no seco, que foi a estiagem, ainda nós colhemos 180 sacos de milhos por hectare no seco. Então olha quanto que o milho responde às boas práticas agrícolas. Pode passar o próximo? Pode passar. Ali então, eu mostrei o vídeo da colheita, nós conseguimos colher até 247 sacas de milho por hectare sem a adição de ureia. Da onde que veio tudo esse nitrogênio? Veio das plantas de serviço, do carbono orgânico, da matéria orgânica. Como o Maurício colocou de manhã, cada quilo pode fornecer até 20 litros de água, cada quilo de matéria orgânica. E a matéria orgânica é o princípio de tudo. Se nós quisermos diminuir nematóide, o que nós temos que aumentar?
Se nós quiser aumentar a resiliência contra a seca, o que nós precisamos aumentar? Se nós quiser colher mais, então tudo passa pela matéria orgânica e pela vida no solo. Nós precisamos, no mínimo, a cada 3 anos, colocar uma planta que forneça nitrogênio para nós aumentar a vida no solo, para nós conseguir mineralizar melhor essa palha e transformar em carbono orgânico. Olha que lindo que fica o plantio em cima das palhadas seca. É muito importante nós, produtores, para poder manter o verdadeiro sistema plantio direto, produzir no mínimo de 8 a 12 toneladas de palha por ano. Essa palha vai se transformar em carbono orgânico, em matéria orgânica. Se nós não produzir essa quantidade de palha de carbono orgânico, a gente tira da nossa poupança. Olha só que coisa mais linda, né? Um sistema plantio direto na palhada é uma verdadeira bênção. Esse é interessante. Olha que legal, o bacheiro desse soja muito bem carregado, plantas sadias fazendo fotossíntese. E essa cachopinha aqui nós chamamos de CTC, capacidade de troca de caminhoneta. Ah, bênção! Esse ano foi boa a CTC, né? Produziu bem. Olha que interessante. Nós tínhamos muita morte de planta. E olha o nosso soja sadio, de cima a embaixo. Fico muito feliz com os resultados. Esses são alguns mix de cobertura que podem se adaptar muito bem aqui para vocês. Crotalária Júncia, sorgo Ponta Negra e milheto. Tá ali, ó, o mix 250 ali que vocês podem ver ali, ó, vem muito bem. Se adapta muito bem aqui na região de vocês. Tem alguns outros mix, pode passar o próximo. Esse para clima mais tropical, Crotalária croleuca, Crotalária Júncia, mais Braquiária rusiensis. Esses são mix de ciclo longo. Isso precisa passar o rolofaca em cima da Crotalária quando ela floresce. Aí vem a Braquiária por cima e toma conta, domina o ambiente e fornece muito nitrogênio para o sistema. Tem mais um mix que eu fui visitar o Piauí, até tá o nosso amigo William ali, que pode contar melhor para nós, que eu achei muito interessante também, que é um mix com plantas mais baixas no meio e girassol, e depois pode ser colhido o girassol. Então é um jeito que pode trazer renda. O girassol fornece muito nitrogênio para o sistema, fica muito interessante. Olá, amigos! Um momento bem importante é nós avaliar a pré-colheita, ver o que deu certo, o que deu errado, para no próximo ano a gente fazer diferente. Primeira coisa que me chama a atenção, eu tinha 40% de morte de plantas. Hoje, graças aos bons princípios agrícolas, olha só que linda que está essa lavoura. Praticamente as mortes de planta estão em 4, 5%, folhas completamente sadias, fazendo fotossíntese, um sistema radicular perfeito. Isso dá um peso de grão fantástico. Olha só que maravilha, que carga perfeita, carregado de baixo em cima. Quando a gente ajeita bem os nossos princípios do solo, o soja produz com muita mais facilidade. Olha só que legal, um sistema radicular bem agressivo, minhocas no sistema, é uma bênção. Olha lá, saiu mais uma, raiz pivotante, carregado de baixo em cima, com vagens bem granadas, bem formadas. Se eu conseguir isso aqui, você também consegue na sua lavoura. Vamos honrar esse solo que Deus nos deu e produzir frutos com qualidade. Muito obrigado, amigos. Então esse é o principal motivo de nós estar aqui compartilhando essas experiências. Eu saí de um sistema que eu tinha 40% de morte de planta. Hoje, as minhas lavouras, graças a Deus, tem muita pouca morte de planta. O meu peso de grão em cima do caminhão, esse ano foi de 252 de PMS. Um peso de grão fantástico, plantas sadias, folhas sadias, sistema radicular sadio até o fim. Aí dá uma rentabilidade muito
maior dá peso em cima do caminhão. E se eu conseguir fazer isso, vocês também conseguem. É o básico que faz toda a diferença. E nós, produtores, somos jardineiros, né? Somos jardineiros de Deus. Nós tomamos essa terra emprestada, temos que cuidar muito bem dela e devolver para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, vamos honrar esse solo que Deus nos deu, que Ele nos traz muitos frutos bons. Meu muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou ficar aqui disponível, se tiver pergunta, eu fico totalmente disponível. Obrigado a todos, obrigado à Copa Sul, fico muito feliz de estar aqui com vocês, ao Guidão, e parabéns pelo projeto Construindo Solos. Olha, Construindo Solos é um projeto que pode tirar o chapéu, vocês estão fazendo perfil de solo, plantas de serviço, e além de colher mais, estão ajudando o consumidor final.